Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouco mais do episódio A Briga do Professor Girafales e Dona Florinda. Pois é, pessoal, o casal mais apaixonado da vila rompeu. É isso mesmo que você está ouvindo. O casal mais apaixonado da Vila do Chaves terminou o seu romance. E nesse vídeo, você vai conhecer um pouco mais sobre o rompimento da Dona Florinda e do Professor Girafales. Pois bem, o episódio tem início aí quando Kiko chega assobiando em frente o barril do Chaves, e o mesmo assobia de volta. E então, depois de algumas trocas de assobio, o Chaves levanta e Kiko diz: "Você não vem?" E ele diz: "Para onde?" "Tá quase na hora do professor Girafales chegar." E ele responde: "O que é que eu tenho a ver com isso?" Então o Kiko diz: "Você não se lembra que ele prometeu que hoje traria a minha bola quadrada?" E ele diz: "É mesmo." E ele disse que eu só ganharia se eu deixasse você brincar também. E ele disse: "É verdade." Então Chaves sai e os mesmos ficam brincando. E o Kiko diz: "A minha mãe já foi até para o salão ficar muito bonita para quando o professor chegar." E nesse momento, Dona Florinda chega com a cara toda tristonha. Então, Kiko pergunta pelo professor e ela não responde. E ele pergunta o que aconteceu e ela não responde. Então ela começa a chorar e entra dentro de casa a carreiras. Então, Kiko, sem saber o que fazer, vai atrás de sua mãe para saber o que aconteceu. E nesse momento, ele também vem de dentro de casa chorando e se põe a chorar no seu famoso cantinho. E então todos ficam curiosos em saber o que foi que aconteceu. Nesse momento, Chaves vai dizer para Dona Florinda que Kiko está chorando e ela bota ele para correr. Então ele vai para a casa do seu Madruga, que tinha acabado de entrar na vila, e diz que não sabe o que está acontecendo, pois Dona Florinda chegou chorando e Kiko também já está chorando. E ele foi perguntar para o Kiko, que não disse nada que se entendia. Então ele resolveu perguntar para Dona Florinda, que lhe deu uma bufetada. Ele botou para correr e ainda disse para Kiko não se misturar com essa gentalha. Logo em seguida, ela sai de dentro de casa e passa por ele chorando, em direção ao outro pátio da vila. Nesse momento, a Dona Clotilde entra aos pulos e diz que não gosta de fofocas, mas pergunta ao seu Madruga se ele está sabendo do que acabam de contar a ela no salão de beleza. E seu Madruga diz que a senhora é um caso perdido. Então ela olha para seu Madruga, com um olhar sério e diz: "É que Dona Florinda e o professor Girafales tiveram uma briga horrenda e eles acabaram por romper o seu romance." E então ela diz: "Assim como o senhor e eu também acabou tudo nesse momento." E então seu Madruga diz: "E quando foi que o nosso começou? Pois eu não fiquei sabendo." E ela diz: "Os homens são todos iguais." E então vai para sua casa chorando. No que seu Madruga se vira, ele acaba se deparando com a Dona Clotilde chorando na janela, por sua causa. E então ele entra para sua casa correndo, todo se tremelicando, e acaba por tomar uma xícara de café, para se acalmar. Nesse instante, o professor Girafales adentra a sua casa, também aos prantos, com um buquê de flores e abraça seu Madruga. E o mesmo fica sem entender a situação. E ele então diz que teve o seu rompimento com a Dona Florinda e pergunta o que ele vai fazer. E aí ele diz: "O que será da Dona Florinda sem a minha pessoa? Sem este homem tão bom e elegante ao seu lado, ela jamais conseguirá um homem à sua altura." E então seu Madruga diz: "É verdade." E então ele manda que ele se sente e se acalme. E ele diz que não quer se acalmar, que ele quer mesmo é fazer as pazes com a sua amada, e que para isso ele está disposto a pagar até 100 mangos para seu Madruga. Então seu Madruga dá um pulo de felicidade e diz que por 100 mangos
ele topa até ser a madrinha do casamento. E então ele pede que o professor Girafales fique lá sentado, enquanto ele vai atrás de Dona Florinda. Quando ele sai para o pátio e encontra Chaves, ele pergunta por Dona Florinda, e ele diz que não sabe. Então ele pergunta para o Quico, que também diz que não vai falar nada. Pois então o seu Madruga diz: vocês não querem que a Dona Florinda e o professor Girafales façam as pazes? E eles disseram: não, pois ele prometeu que traria uma bola quadrada e não trouxe. E então o seu Madruga diz que eles são muito egoístas, pois estão pensando só em si e não no bem-estar dos dois. Então, nesse momento, o seu Madruga volta para casa e tenta consolar o professor Girafales, que está inconsolável. E nesse momento, ele torna a sair e dizendo que ele mesmo vai tentar resolver a situação. Então, nesse momento, o professor Girafales se levanta e, ao olhar para o espelho, vê a sua amada. Assim também como a Dona Florinda, no outro pátio, ao olhar para um balde d'água, vê o reflexo do professor Girafales. Então, os dois se imaginam dançando uma bela valsa, iluminada somente para eles no pátio da vila. Uma das cenas mais lindas e românticas do casal no seriado. E então, quando eles terminam de dançar a valsa, percebem que foi tudo só uma imaginação. Então, o professor Girafales senta e chora novamente, e a Dona Florinda faz a mesma coisa. Nesse momento, seu Madruga leva Quico e Chaves para dentro de casa, para tentar convencê-los a ir buscar a Dona Florinda no outro pátio, e os mesmos continuam sem desistir e sem abrir mão da sua bola quadrada. Então, seu Madruga começa a dizer que eles são insensíveis, que eles não respeitam o amor de um homem por uma mulher, um coração apaixonado, um coração ardente, ou um casal de almas gêmeas que quer só tão e somente viver esse amor puro e verdadeiro. Dona Clotilde escuta tudo e pensa que ele está falando dela. Então, como os meninos não desistem da bola quadrada, ele diz que vai tentar buscar Dona Florinda. E quando sai, dá de cara com a Dona Clotilde, que tenta agarrá-lo, mas ele corre para dentro de casa novamente. E então ela vai em direção ao outro pátio, onde encontra a Dona Florinda. E as duas trocam confidências amorosas. E a Dona Clotilde pergunta o porquê que ela não vai e pede desculpa para o professor Girafales. E ela diz para ele pensar que eu morro de amores por ele. Não, senhora. Então aí ela não dá o braço a torcer. Então eles ficam nessa indecisão. E a Dona Florinda pergunta por que a Dona Clotilde também não se entende com seu Madruga, pois ela é a única mulher que se agrada por ele. E ela diz que também não vai dar o braço a torcer. Então, em meio a essa confusão, a Dona Clotilde consegue convencer a Dona Florinda a deixar a mágoa de lado e o orgulho e ir pedir desculpas para o professor Girafales, no mesmo tempo em que o seu Madruga também o convence a deixar o orgulho de lado e ir pedir desculpas para sua amada. Então, quando ela vai chegando na direção da janela, os dois abrem ao mesmo tempo e acontece aquela clássica cena de sempre, onde os dois ficam se olhando apaixonadamente e ninguém mais consegue interrompê-lo. E o seu Madruga, faz de tudo para tentar receber os seus 100 mangos. Sai para fora de casa, fica entre os dois acenando, e ele só desiste quando a Dona Clotilde aparece. Então ele corre para dentro de casa novamente. E assim termina o episódio da Briga dos Pombinhos. E aí, gostou de conhecer um pouco mais do episódio? E ainda não está inscrito no nosso canal?
Então se inscreva, ative o sininho de notificação e compartilhe os nossos vídeos para não perder nenhuma novidade. Meu muito obrigado por ficarem até aqui, um forte abraço e muito obrigado.